E hoje nós temos também a Santa Ceia, né? A Santa Ceia do Senhor. E eu falei aqui na vigília que se queremos algo diferente para as nossas vidas esse ano de 2024, nós precisamos também começar a fazer algo novo, algo diferente. Precisamos semear para que possamos colher esse ano. Amém? Semear coisas boas, né? Você precisa fazer a diferença. Quando chega o final do ano, a gente faz uma retrospectiva e dá uma olhada e fala: poxa vida, né? Eu deixei de alcançar isso, alcançar aquilo, mas quando a gente olha para dentro de nós, a gente começa a enxergar, né, que nós precisamos fazer algo para mudar. Amém? E a mudança começa dentro de nós. Hoje eu estava falando de um testemunho de um irmão, né? Eu não vou citar o nome desse irmão, porque ele é um irmão que faz parte do nosso ministério, e eu disse para ele que eu só vou citar o nome se ele permitir. Amém? Glória a Deus. E o irmão disse assim para mim ontem, né? Ele falou: pastor, é o seguinte, eu estava decidido a sair da igreja. Eu ia chegar no Senhor para pedir a bênção, porque eu ia sair da igreja. Porque eu comecei a orar e falar com Deus: Deus, a igreja está muito fria. A igreja está muito fria. O que está acontecendo com a igreja? Aí ele foi orar. Foi orar e falar com Deus. Irmãos, quando a gente tem uma dúvida, a melhor coisa que tem a fazer é dobrar o joelho e falar com Deus. Amém? E Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão poderoso, que quando a gente vai falar com Deus, muitas das vezes a gente chega diante de Deus cheio de razão. É ou não? A gente chega diante de Deus cheio de razão. Mas sempre quando a gente vai falar com Deus, a gente abre a Bíblia nos confronta. A palavra de Deus, ela nos confronta, ela nos traz aonde? No nosso lugar. O Senhor nos coloca no nosso lugar. E esse irmão disse o seguinte: pastor, quando eu comecei a falar com Deus, o Espírito Santo queria ter. E ele disse: não é a igreja que está fria, é você que está frio. Quando ele falou isso para mim, meus irmãos, eu me alegrei. Eu falei: que bom, que maravilha, que o Espírito Santo falou isso com você. Porque quando a gente fala para a igreja, quando nós estamos sendo usados por Deus para trazer a mensagem, trazer a revelação, muitas vezes a pessoa não aceita. Muitas vezes a pessoa fala: o pastor está pegando no meu pé. O pastor tem algo pessoal contra a minha pessoa. Irmãos, eu não posso ter algo pessoal contra ninguém. Amém? Eu preciso levar a palavra de Deus como Deus pede. Eu não posso mudar a palavra aqui para agradar um, agradar o outro. Não, de maneira alguma. Mas, quando esse irmão me contou esse testemunho, eu fiquei muito feliz. Eu falei: oh Deus, obrigado, porque o Senhor está falando com o seu povo. Amém? Porque a mudança começa dentro de nós. A mudança começa em nós. A mudança começa em nós. Até o momento que você permite, o inimigo vai ficar tocando na sua vida. Vai tocar na sua casa, no seu casamento, na sua família, na sua vida financeira. Até o momento que você permite. Mas o momento que você para e fala: não, a partir de agora, eu estou assumindo a minha posição diante de Deus. Amém? Porque Deus, ele sempre quis entregar o domínio para o homem, desde o início. O projeto de Deus aqui na terra é entregar para o homem o domínio de todas as coisas. Lembrando lá no jardim do Éden, quando ele criou todas as coisas, a Bíblia diz que o Senhor fala ao homem, né? O Senhor fala ali no início, ele diz assim: e domine o homem sobre todas as coisas. Domine o homem sobre todas as coisas. Mas o homem perdeu esse domínio. Ele perdeu esse domínio quando ele se entregou, né, às palavras da sua esposa. Ele perdeu esse domínio quando ele deu ouvidos para ela e deixou de dar ouvidos para Deus. Está entendendo? Mas depois que a situação apertou, ele quis jogar a culpa nela. Mas Deus não permitiu isso. Amém? Deus não aceitou isso. E ele quis até culpar Deus. Adão, aonde você estava? E Adão disse: ouvi a sua voz, ouvi os seus passos no jardim,
eu escondi, eu estava. E o Senhor disse: mas quem te deu a entender e a conhecer que você estava nu? Por acaso você comeste a árvore que eu falei para não comer? Aí diz: ó, a mulher que me deste comeu e me deu. Está entendendo? E qual foi a sentença para ele? Presta atenção. A sentença para ele foi muito séria. Deus colocou a Eva, falou com a serpente, mas ele disse para Adão: maldita é a terra por tua causa. Porque ao homem Deus deu domínio, ao homem Deus deu a direção. Não é machismo isso, mas Deus colocou o homem numa posição de autoridade sobre a sua casa, sobre a sua família. E o homem que não exerce a autoridade começa a passar a autoridade para outras pessoas. Está entendendo? Quando o homem não exerce a autoridade dele, a primeira coisa que ele faz, ele entrega a autoridade dele para quem? O diabo. Céu com céu. E aí quem vai comandar ali não é Deus, não é a pessoa, não é o diabo que vai comandar. Porque o homem não está exercendo a função que Deus colocou ele para fazer. Amém? Isso é algo muito sério. Isso é algo muito sério que a gente precisa entender. Então o mundo espiritual é dessa forma. Deus sempre, e desde lá do jardim do Éden, Deus tenta trazer de novo para o homem a autoridade, o governo de todas as coisas. E através de Jesus, ele devolve o domínio para o homem. A morte de Jesus na cruz fez algo extraordinário. Ela devolve ao homem, a autoridade que ele deu lá no início. Deus deu ao homem, e o homem perdeu essa autoridade. O sacrifício da cruz devolve ao homem a autoridade. Amém? Isso é algo muito forte, Deus. É algo muito forte. Nós precisamos entender. E a cada um Deus tem um chamado, a cada um Deus exerce uma função. Então, muitas das vezes, queremos culpar as pessoas pelo nosso fracasso, queremos culpar as pessoas pelos nossos problemas. Não, devemos assumir, devemos olhar para dentro de nós e falar com Deus: Senhor, aonde eu estou errando? Porque Deus é perfeito. A palavra de Deus é perfeita. E o erro nunca está em Deus, Deus está em nós. Amém? Amém. Então o salmista Davi, ele fala algo interessante. Até quando eu li o Salmo 32, Salmo 32, Salmo de número 32. Davi fala algo aqui muito importante. Bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada. Amém? O que é transgressão? O que é transgredir? É algo, é pecar, é fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Isso é algo muito sério. Cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade, em cujo espírito não há engano. Amém? Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor
e a minha iniquidade, a minha maldade não cobriu. Dizia eu, preste atenção, confessarei ao homem as minhas transgressões. É isso que fala aí? O que está falando aí? Confessarei a quem? Ao Senhor. As minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Quem aqui já foi confessar com o padre? Você já foi confessar com o padre? Então, tem gente que vai diante do homem, mas o homem não pode te perdoar. O homem não tem autoridade no mundo espiritual para perdoar o seu pecado. Somente Deus. Somente Deus. Você está ouvindo? E tem aquele que diz: não, mas eu vou confessar para o irmão, para o meu líder, para isso e aquilo. Aí você confessa e sai contando para todo mundo que eu vou. Está entendendo? Aí vou desabafar com aquele irmão, com aquele irmão. Cuidado. Desabafa com Deus. Desabafa com aquele que pode mudar o mundo. Amém? Aquele que pode salvar, que pode lançar a alma também no inferno. É Deus aquele que tem. Amém? É dele que nós temos que ter. Se alguém serve. E aqui, o que acontece? Diz mais. Davi falou: enquanto eu me calei, enquanto você se cala diante da situação que você está vivendo, enquanto você se cala diante da enfermidade, diante do mal, diante do pecado, diante de tudo aquilo que você está passando, o mal permanece, o problema permanece. Está entendendo? Mas quando você diz: não, eu não vou me calar. De repente, no seu casamento, você se cala. Você é aquela pessoa que tudo que o outro fala, você fica caladinho. Estou guardando, acumulando lixo de você. Está entendendo? Não, mas eu não quero desagradar. Eu não quero desagradar a pessoa. Está entendendo? Às vezes tem hora que você tem que falar a verdade. Tem hora que você tem que falar sério. Está entendendo? Tem hora que você tem que colocar as cartas na mesa. Davi disse: quando eu me calei, os meus ossos envelheceram com ele. Está dizendo aqui, olha: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. Se tem algo que está te acontecendo, lança fora, põe para fora. Fala com Deus. Amém? Se tem algo no teu casamento que não está certo, você está gostando, chama o teu cônjuge, ó, senta aqui, vamos conversar. Está entendendo, irmãos? É algo sério. A gente tem que falar, tem que se expor, mas tem muitos que estão guardando as coisas dentro de si, e aquilo vai se transformando o quê? Em ódio, em mágoa, em rancor, em ressentimento. E Satanás, ele gosta muito disso, porque ele sabe que aquela mágoa que você está guardando aí, ela vai se transformar num demônio chamado ânsia. E ele fica tranquilo. Está entendendo? Ele veio da sua semente, está tranquilo. Então, aqui o Senhor está falando para nós essa noite, o Espírito de Deus está falando: bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada. Amém? Mas quando ela é perdoada, quando a pessoa tem um coração voltado a buscar a presença do Senhor, o que mais agradava de Davi a Deus, mais Davi agradava a Deus, irmãos, que Davi era um homem sanguinário, Davi era um homem que matou muita gente, Davi era um homem que pecou, que errou, fez várias coisas, cometeu adultério, cometeu homicídio, mas Davi tinha um coração aquebrantado para Deus. Davi reconhecia o seu erro. Amém? Davi reconhecia o seu erro, ia na presença de Deus, clamava a Deus.
seu irmão, você que julga o seu irmão, olha para dentro de si. Amém? Olha para dentro de si. Eu estava vendo algo essa semana que eu fiquei maravilhado. E eu observei uma coisa interessante. Fazendo alguns estudos, né? E a pessoa disse assim: você já viu uma pessoa que é bem sucedida em todas as coisas? Para e analisa a vida dela. A pessoa que é bem sucedida em todas as áreas, ela não tem tempo para falar da vida dos outros. Está entendendo? Ela não se preocupa com a vida dele. Amém? Ela se preocupa com si própria. Então, muitas vezes, as pessoas, principalmente no meio, vamos dizer assim, no meio evangélico, no meio do povo de Deus, o que mais tem é o que? A acusação. É ou não é? O que mais tem é a acusação. Mas a Bíblia diz que aquela mulher que foi pega no próprio ato do adultério, quando ela chega diante do Senhor, o que os homens falaram? A lei manda matar. Amém? A lei manda matar. E o Senhor não foi contra a lei. Foi? Sim ou não? Ele não foi contra a lei. Ele simplesmente diz assim: aquele que não tiver pecado no meio de vós, pode começar a lançar a pedra. Está entendendo, irmãos? Porque a lei era para ser cumprida. Só que a lei tem que ser cumprida por aquele que está vivendo a lei. Amém, irmão? Quem está entendendo? Tiago, pega uma água para mim, por favor. A lei é para ser cumprida, exercida, mas para aquele que está realmente praticando a lei, praticando a justiça. Não para aquele que é injusto. Então, por isso Deus falou: aquele dentre vós que não tem pecado, lança dentro do pé. Pode lançar. E todos foram sangue. Eu fico observando certas coisas, mas eu me lembro um antigo ditado, né? Ele quer fazer um comentário, me deixa aqui. O Espírito Santo me permitiu. Amém? Para hora essa permite a gente fala. Mas olha, tem uma coisa. Aqui está falando que bem-aventurado, feliz. É aquela pessoa em quem o Senhor não imputa pecado. Amém? Eu posso olhar para o Tiago e achar um monte de defeito nele. Mas Deus, como ele está diante do Senhor? Amém? Amém? Quando Satanás, preste atenção, quando o inimigo das nossas almas, a palavra de Deus fala no livro de Jó, que ele veio se apresentar diante de Deus também. Quando os filhos de Deus se reuniram diante de Deus, a palavra diz que veio Satanás no meio deles. E o Senhor perguntou para ele: onde você é? E ele diz: veio de passear sobre a terra, andar sobre a terra e passear por ela. O que o Senhor perguntou para ele? Você tem observado o seu redor? Não há ninguém na terra. É temente a Deus e do mal. O Senhor perguntou, porque o Senhor tinha uma visão acerca de Jó. Tinha ou não tinha? O único problema de Jó é que ele caiu, perdeu a palavra de desgraça, né? Ele caiu em decadência, foi que o inimigo achou uma brecha. Que brecha foi essa? Dúvida. Ele lançou uma semente de dúvida no coração de Jó. E Jó aceitou aquela semente de dúvida. Foi aonde o inimigo achou uma porta aberta para entrar. E por isso ele deu. Você está entendendo? Mas o próprio Deus começou a defender a Jó. O próprio Deus. E o inimigo diz assim: também tudo que ele deu, o Senhor abençoou. Estenda sua mão e toca
E Deus tirou tudo bem que ele tem na tua mão, porém não coloca na sua vida. Tirou tudo de Jó, tirou os filhos, tirou os bens. E aí vem Satanás para derrotar a vida dele. Porque mesmo que ele tirou tudo de Jó, a Bíblia diz que Jó se lançou por terra e adorou. Amém? Então aqui está falando bem-aventurado o homem que o Senhor não imputa o pecado. Mas o diabo insistiu. Toca ele nos ossos da carne, você vai ver que ele vai te amaldiçoar. E aí foi lá e tocou. Deus permitiu. Só que em todas as coisas, o livro de Jó, embora ele está no livro da Bíblia, é o livro mais antigo, os livros mais antigos. Para você ter uma ideia, Jó foi conselheiro de Faraó, foi um dos conselheiros de Faraó, um homem muito sábio. Então, Jó amaldiçoa tudo. Amaldiçoa o dia que ele nasceu, amaldiçoa tudo, ele amaldiçoa tudo à sua volta, mas não fala nenhuma palavra da boca de Deus. Amém? Ao contrário de muitos de nós, que vão estar passando uma luta, passando uma adversidade, quer pôr Deus contra a parede. Está entendendo? Quer falar com Deus do seu cabelo da tua passando. Está entendendo? Em outras palavras, o Senhor está errado e eu estou certo. Mas a palavra está dizendo que ele foi, pegou um caco dele, se raspou, ficou ali, teve a enfermidade, não mostrou a Deus. A esposa chegou para ele e disse o quê? Por que você continua nessa firmeza de Deus? Por que você continua nessa integridade? Amaldiçoou o teu Deus e morre. Ele disse para ela: mulher, você fala isso como uma louca. Está entendendo? Mas Jó permaneceu firme. E a palavra diz que os amigos vieram, começaram a conversar com Jó, sentavam de longe porque as suas chagas tiravam a alma. Mas a mão do Senhor estava sobre ele. Amém? A mão do Senhor estava sobre ele. E aí Deus começou a sondar o coração de Jó. Aqueles amigos de Jó vieram, ficaram com Jó, falaram com ele, falaram um monte de besteira para ele, apontaram os erros dele, né? Mas a Bíblia diz, depois de tudo isso, fala nos capítulos finais, que Jó dobrou seu joelho e começou a orar a Deus em favor dos seus amigos. Amém. Eu me lembro que quando Jesus estava lá na cruz, todo ensanguentado, quando vieram ali as pessoas e blasfemaram nele, o soldado veio com uma lança, espetou o seu lado, e ele chorava e dizia: Pai, a dor grande, mas perdoa eles porque eles não sabem o que eles fazem. Amém? Então, quando Jó orou dessa forma, perdoando os seus amigos, tirando que se houvesse alguma mágoa dentro dele, o Senhor estava sondando ali, naquele momento Deus virou o cativeiro de Jó. A Bíblia diz que tem os seus irmãos que eram amassados, que tinham condições financeiras, vieram os irmãos de Jó e cada um trouxe para ele uma peça de ouro. De sorte que o estado de Jó foi restaurado. E tudo que ele tinha, Deus deu de novo para ele. Amém? Deus deu a dobro. Então isso por quê? Porque o pecado dele foi perdoado diante de Deus. Ele não se justificou diante dos homens. Para de você ver justificar diante de homens. Para de você ver ficar sendo aprovado pelos homens. Você tem que ser aprovado por Deus. Amém? Você tem que falar com Deus o que você quer. Amém?
Deixa te julgar. Deixa eu julgar você. A Bíblia diz: não julgueis para que você julgar. Antes de você tirar o cisco do olho do teu irmão, vai tirar a trave do teu. Está entendendo? Então isso é algo muito sério, igreja. E aqui Davi falou: enquanto me calei, os meus ossos envelheceram. Então não se cale diante do mal, não se cale diante dos problemas, não se cale diante das adversidades. Levanta a tua cabeça. Amém ou não? Amém. Não se cale diante do mal, não se cale diante das lutas, das adversidades. Em nome de Jesus. Davi clamou ao Senhor. Davi buscou a presença de Deus. E diz aqui, olha só: confessei-te, versículo 5, Salmos 35, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de poder achar, e até me transbordar de muitas águas, essa a ele não se chegarão. Amém? Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Essa é a resposta de Deus para nós. Amém? Ele diz assim: instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejas como um cavalo, nem como uma mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabeça e de freio, para que se não atire a ti. Ó ímpio, o ímpio tem muitas dores, mas aqueles que confiam no Senhor, a misericórdia os cercará. Alegrai-vos do Senhor, regozijai-vos, ó justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Amém? Aquele que é reto de coração, ele não julga ninguém. Deus te colocou como juiz. Deus te colocou como servo. Amém? Deus te colocou como servo. E a Bíblia diz: não julgueis para que não se julgar. Amém? Então Davi, ele diz: eu busquei o Senhor, eu clamei o Senhor, eu busquei a presença do meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Capítulo 18 agora, do Salmo 18. Vamos ver aqui mais uma declaração de Davi. Salmo 18. Quem veio de manhã no culto? Quem veio de manhã no culto está prestando atenção, está vendo que a palavra de manhã não tem nada a ver com a palavra da agora hoje. Amém ou não? Não é verdade, Tiago? Você veio de manhã. A palavra de manhã é totalmente diferente. O que significa isso? É cada um Deus fala de uma forma. Amém? Pastor, eu vim de manhã, Deus falou comigo, agora a noite está falando de novo. Quanto mais você estiver na igreja, mais você pode seguir. Diz aqui, capítulo 18: eu te chamarei do coração, Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza, em mim confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Amém? Querido, quando uma pessoa conhece quem ela é diante de Deus, ela conhece o Deus verdadeiro.
seus inimigos. Os nossos inimigos não são pessoas. Os nossos inimigos não são pessoas. Os nossos inimigos são os demônios. E pouco se fala, né? E pouco se fala nesses últimos tempos de demônios das igrejas. Pouco se fala. As pessoas têm receio de falar. Ai, não pode falar esse nome. Ai, não pode falar isso. Jesus foi o que mais falou do demônio. Jesus foi o mais que falou de vida financeira. Tem gente que vem na igreja não gosta de falar de Deus, não gosta de falar de oferta, porque está com a vida derrotada, fracassada. E ela não gosta nem de falar. Está entendendo? Jesus foi o que mais falou. Então, os nossos inimigos não são pessoas, os nossos inimigos são demônios. E muitas vezes a igreja tem que ser sacudida, a igreja tem que ser despertada para entender qual é o inimigo verdadeiro dela, que está por trás de todas as situações complicadas que ela está vivendo. Porque o inimigo diz assim: não dá o dízimo não, porque vai te faltar. Fala na mente da pessoa, e a pessoa: não vou fazer porque vai faltar. E se ela der, vai faltar, porque ela deu o medo. Amém? Ela não fez pela fé. Isso é algo muito sério. Jesus contou uma palavra do joio e do trigo. O semeador foi, semeou o trigo no campo, mas a Bíblia diz: dormindo ele. Veio o inimigo e semeou o joio no meio da plantação. E quando o trigo cresceu, o joio estava lá no meio. O que isso significa? Deus tem que semear uma palavra nos nossos corações, mas o inimigo tem que semear o joio, tem que semear as ideias, as ideologias dele. E as pessoas têm uma facilidade para crer no inimigo, irmãos, entendendo? Então, quando o servo do pai de família foi lá falar com ele, falou assim: ó, não foi boa a semente que você plantou no campo? Ele disse: sim, foi boa. Mas por que tem o joio no meio lá? Aí o homem disse: o inimigo é que fez isso. Está entendendo? Você tem que detectar onde o inimigo está atuando na sua vida. Porque você acha que, de repente, se você não sabe isso, você acha que é algo natural. Eu me lembro que quando eu era jovem, bem jovenzinho, comecei na igreja, e eu passei por um problema, eu desviei do caminho de Deus, não quis mais por um tempo, e acometi uma enfermidade muito séria. Fiquei muito doente, falei para minha mãe assim: eu sei que eu estou assim, eu preciso voltar para a igreja. Por isso que veio esse mal sobre a minha vida. Para milagre de se envolver. Todo mundo fica doente. Todo mundo fica doente. Então essa é a visão do mundo. Essa é a visão do mundo. E eu disse para ela agora, nessa palavra, que Deus diz que Jesus Cristo levou sobre si todas as minhas enfermidades. A palavra de Deus ela fala no livro de João, capítulo 2 Pedro, capítulo 2, versículo 24, diz lá que levando ele sobre o madeiro os nossos pecados, para que pudéssemos ser livres. Lá diz também que pelas suas pisaduras fostes sarados. Amém? Então eu tenho que me apoiar nessa palavra e bater de frente com o inimigo que vem trazendo os problemas para mim, que vem trazendo o pecado, que vem trazendo as dificuldades, que vem trazendo tudo de ruim nesse mundo. Eu não posso aceitar, dizer que isso é coisa do acaso, isso é coisa da natureza. Eu tomei uma chuva ali, agora estou gripado, agora veio o problema. Não! Nada disso. Quando Deus criou o homem lá no jardim do Éden, se tivesse algum defeito, ele tinha curado. Ele já tinha organizado isso lá. Não, eu fiz esse homem aqui, se tomar chuva, ele vai ficar doente. Nada disso. A Bíblia diz que a morte entrou para o homem.
A morte entrou por um homem. A morte entrou através do erro de Adão. A morte entrou. Mas a Bíblia diz que por um homem também nós somos resgatados. Amém? Através do sangue que foi derramado na cruz, Ele nos comprou de volta para Deus. Agora não ficar como comigo, como idiota, falar, não, porque isso acontece, todo mundo fica doente. Nada disso. Eu não sou do mundo. Eu aceitei a Cristo. Eu não sou do mundo. Amém? Então, se você renunciou ao mundo, se você não vive mais segundo o curso desse mundo, como que as coisas desse mundo podem se apegar em você? Não! Nós não devemos aceitar isso. Amém? Não devemos aceitar. Davi disse: quando eu me calei, os meus ossos se enfraqueceram. Então não se cale diante do mal, diante da enfermidade, diante do pecado. Nada disso, não se cale. Vai à presença de Deus, clama o Senhor, que Ele vai restaurar a sua vida. Amém? Ele vai restaurar você. Ele vai te restaurar. Então Deus te trouxe aqui essa noite para entregar na sua mão uma autoridade que talvez você perdeu lá atrás. Mas Deus quer entregar essa autoridade para você. Amém? Levanta a mão assim, irmão. Levanta a mão direita e fala assim: eu tomo posse da autoridade de Deus. Fala sobre a minha vida. Diga aí: eu tomo de volta o controle da minha vida. Fala: eu pego novamente a chave que me dá a vitória. Aleluia. Feche os seus olhos. Coloque a mão sobre o teu coração. Aleluia. Oh, meu Deus, nós temos a chave da vitória. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Oh, Santo Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e medite nessa canção. Aleluia. O Senhor te entrega nessa noite a chave da vitória. Aleluia. Aleluia. Vou buscar o que perdi. Satanás foi quem roubou a paz e a riqueza, onde o Senhor me abençoou. Pois nas mãos de Satanás havia um decreto, condenação do céu, sem recurso algum. Eu sabia que eu não tinha nada para oferecer, e por mais que eu lutava, tinha tudo a perder. Eu estava entregando minha vida, quando de repente surgiu Jesus. Não, não, não.
tem a chave da vitória para a minha vida. Diga: meu Deus, a partir de hoje eu tomo posse dessa vitória. Diga assim comigo: meu Deus, a tua palavra diz que a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar, e a porta que o Senhor fecha, ninguém pode abrir. Mas o Senhor também disse para você nessa noite: eis que estou à tua porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, deixar eu entrar, eu entrarei. Se a eu ouvir e me comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas o Senhor, Ele olha nessa noite. O Senhor olha nessa noite para o nosso coração. E Ele vê e abre a porta no nosso coração, meu irmão. Mas essa porta só tem maçaneta do lado de Deus. Aleluia. Porque essa porta não está no controle de Deus. Tem gente que diz: Deus está no controle de todas as coisas. Sim. Deus está no controle do planeta. Deus está no controle das galáxias. Deus está no controle de todo o universo. Mas Ele não pode controlar o seu coração. Ele não pode controlar você, porque Ele te deu o livre-arbítrio. Mas nessa noite Ele fala contigo: abra a porta do teu coração para que eu possa entrar, para que eu possa fazer morada. Aleluia, aleluia. Toda a igreja se coloca de pé nesse momento. Você que pode, se coloque de pé. Aleluia. É momento de rendição, é momento de sacrifício vivo diante do Senhor. E a palavra do Senhor ela diz que o sacrifício dos nossos lábios é que agrada ao Senhor. Então fala com Ele nesse momento. Diz a Ele: Pai, estou aqui nessa noite e eu preciso de Ti. Eu necessito do Senhor.